Bom dia, turminha! Tudo bom com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, na nossa aulinha de hoje, tá? Nós vamos trabalhar o componente curricular de ciências, ok? Vamos organizar o material, né? Sei aí que está todo mundo atento. Espero dedicação, que vocês acompanhem, tá certo? As atividades junto com a prof. E é muito importante também, pessoal, que se vocês sentirem a necessidade, vocês dêem um pausa no vídeo, façam uma leitura individual, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos como tema, né, da página 163, existem muitos tipos de frutas. Então, isso quer dizer que nesta página, nós vamos falar um pouco sobre as frutas, tá bom? Que faz parte, não é, das plantas, não é assim? Então, vamos lá. Você sabe o nome das árvores que dão frutos? Eu acredito que vocês devem conhecer algumas, principalmente aquelas que vocês gostam mais, não é? Mas, gente, ó, o nosso Brasil ele é rico, né, em árvores frutíferas, em árvores que dão frutos, né? Assim? Então, assim, nós temos uma vasta diferenciadas, né, frutas. Então, vamos conhecer algumas delas. Até frutas que vocês nunca ouviram falar. Olha só. Acompanhe a leitura. Os frutos existem em vários estados do Brasil, mas há alguns que são típicos de determinado lugar. Veja o exemplo a seguir. Ele mostra aqui um exemplo de uma fruta. Pode ser que alguns de vocês conheçam, outros não, né? Na primeira, assim, imagem, né? Aquela primeira sensação, a gente pensa que é jabuticaba, não é assim? Mas não é jabuticaba, que é bastante conhecido aqui no Nordeste. Mas ela é um pé de açaí, pessoal, né? Então, esse é o açaizeiro. E o seu fruto é o açaí. Então, a árvore que dá açaí é chamada de açaizeiro, ok? Então, vamos lá. No Para Saber Mais, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho sobre essa fruta. Então, o norte do Brasil, né, uma região do Brasil, que é no norte, produz 85% do açaí do mundo. A polpa, né, que é a parte que fica dentro da casca, é muito consumida em todo o país. Na região norte, ela é consumida pura, com a comida do dia a dia. Nas demais regiões, principalmente sul e sudeste, as pessoas gostam de misturá-la com frutas, granola, leite condensado e até paçoca. Aqui na nossa cidade, né, gente, se consome bastante o açaí. Ele tem aquela textura de sorvete, não é assim? Que eu sei que é muito consumido e muitas pessoas adoram comer açaí. Então, vamos lá. A planta Euterpe oleracea, né? É o nome científico da planta e ela é conhecida como açaí. Na próxima página, nós temos o Aprender Brincando, que diz o seguinte. Ouça a música Pomar, do grupo Palavra Cantada, para aprender os nomes das árvores e de seus frutos. Então, nós temos aqui uma música, tá bom? Que eu trouxe para vocês também um vídeo, onde vocês vão ouvir a música e eu peço que vocês acompanhem a letra para vocês saberem o nome da fruta, tá certo? E da sua árvore, o nome da sua árvore, tá ok? Então, vamos lá. Deixa a tia aqui procurar. Então, vamos lá, né? Ouvir. Acompanhe pelo livro. Banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeira, abacate, abacateiro, limão, limão.
Então, pessoal, né, vocês viram aí a canção, né, do grupo Palavra Cantada, onde canta essa música sobre o pomar. O pomar é a variedade de frutas, não é assim? E nós conseguimos aqui conhecer a fruta e a sua árvore, ok? Então, na sequência, nós temos uma atividade relacionada à música que diz o seguinte: depois de ler, ouvir e cantar a música, escolha um lápis de cor, pode ser uma cor preferida sua, e pinte o nome dos frutos que você não conhece. Então, você vai voltar, vai ler novamente, vai pintar apenas o nome dos frutos que você desconhece, tá? No 2, já na página 165. Em sala de aula, o professor indicará um fruto para que em casa você faça uma pesquisa sobre ele. Se puder, traga para a escola imagens do fruto e da planta em que ele nasce. Não será possível, mas isso não quer dizer que você não vá fazer a sua tarefa. Então, nesse primeiro quadro com essas linhas, eu vou indicar para vocês uma fruta, tá? Onde vocês vão pesquisar. Então, de acordo com que eu fiz a leitura aqui também, uma fruta assim que eu creio que vocês não conheçam é o ingá, tá certo? Que é a sua árvore, né? É o ingazeiro. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre essa fruta, tá bom? Em que região ela nasce, como ela é consumida, ok? E várias outras curiosidades. Então, fica a dica, o ingá. Na 3, em sala, junte-se aos colegas que pesquisaram o mesmo fruto que você, leiam as pesquisas e apresentem à turma, ok? Aí não será possível, tá bom, gente? 4. Faça um desenho do fruto que você pesquisou, depois pinte-o. Então, nesse último quadro, vocês vão fazer o desenho da fruta. Aí nós vamos aqui para a próxima página, onde vamos trabalhar qual a função de cada parte da planta. Então, vamos aqui entender quais são essas partes e a sua função. Acompanhe a leitura, se você tiver um marcador, pode marcar, tá bom? Mas é importante que vocês também me acompanhem. Assim como as partes do nosso corpo, cada parte da planta tem uma função para manter a planta viva. Por exemplo, a raiz. Já vimos um pouquinho nos conteúdos passados sobre a raiz. Ela prende a planta ao solo, ela também absorve água e sais minerais para a planta. Já estudamos que a cenoura é uma raiz comestível. Além dela, outras raízes são comestíveis, como a mandioca e a beterraba. O caule. O caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes da raiz para as folhas, para as flores e para os frutos. O palmito, por exemplo, é parte de um caule de planta. Olha só que curiosidade, né? É a parte que é comestível, a gente come, né? É o caule. As folhas são as principais responsáveis pelas fotossíntese das plantas, que todo mundo já sabe que a fotossíntese, não é? É por onde elas produzem o seu próprio alimento, faz aquele todo o processo. As flores permitem às plantas originarem outras plantas. Isso porque os frutos se desenvolvem nelas e nos frutos estão as sementes. Né? De acordo com as sementes, se planta novamente e assim vai nascer novas plantas. Ocorre todo o ciclo, né? Dá um exemplo aí da beterraba e da mandioca como raiz. Como acontece a reprodução das plantas pelas flores? Vamos conhecer. As flores geralmente são coloridas e perfumadas. Elas atraem quem? As abelhas, borboletas e pássaros que vêm sugar o seu néctar. Ao fazer isso, esses animais levam o pólen de uma flor para outra. É muito importante aqui esse pólen. Esse processo se chama polinização. E por meio dele, as flores se transformam em frutos e sementes. Aí ele vem explicando aqui o que é a polinização. É muito importante para a sobrevivência das plantas.
Quando os frutos caem das árvores, eles apodrecem, restando apenas as sementes. As sementes, elas germinam e dão origem a outras plantas. E como você já sabe, os frutos existem graças ao pólen, que é levado de uma flor para outra. Por isso é importante cuidarmos tanto das plantas quanto dos animais polinizadores, que já vimos lá antes, né? São os pássaros, as abelhas, borboletas, que fazem esse trabalho da polinização, que também ajuda, né, na reprodução aí de várias flores. No glossário tem nos explicando o que significa o néctar. É um líquido adocicado que as flores produzem. Esse líquido, né, atrai os insetos e pássaros que auxiliam na polinização. E o pólen são pequenos grãos produzidos pelas flores, tá bom? Ela solta uns grãozinhos bem pequenininho que quando os passarinhos, os insetos vão lá, né, se alimentar desse líquido, por onde eles passam, soltam esses grãos, aí esses grãozinhos de pólen vai dar origem a novas flores. Nós temos aqui o RA, meus amados. É muito importante vocês assistirem esse vídeo que vai falar um pouquinho sobre a polinização. De uma forma aqui mais visual, tá? Prestem atenção. Olá! Vamos descobrir como alguns animais podem ajudar as plantas a se reproduzirem? Os animais que ajudam as plantas a se reproduzirem são chamados de polinizadores. As abelhas, algumas aves, borboletas e até moscas podem funcionar como polinizadores. Quando eles vão se alimentar do néctar das flores, eles acabam carregando pólen e, ao visitar outra planta igual, deixam esse pólen na planta, fecundando ela. Agora essa planta tem o que precisa para gerar outras plantas. Muito bom vídeo, não é assim? Então, meus amados, essa foi a nossa aulinha, tá? Mas nós temos uma continuação, né, no livro. Tia está acompanhando também aqui no livro de vocês. Para terminar a nossa aulinha, a tia Vanessa vai dar continuidade ao conteúdo e vou mostrar para vocês uma atividade importante para vocês fazerem, tá? Como uma atividade complementar que vocês vão fazer em casa, ok? Então vamos lá. Observe na imagem a seguir uma abelha coberta por pólen. O beija-flor, representado na outra imagem, está bem perto do pólen da flor de hibisco. Olha que imagem interessante. Então essa abelha aqui, ó, ao se alimentar do néctar, ele ficou aqui, ó, cheio de pólen. Tá vendo essas pontinhas amarelas? É o pólen da flor, né? Então as abelhas e beija-flores são exemplos de animais polinizadores. Aí na sequência, ele mostra aqui mais ou menos essa situação, esse processo. A abelha carrega o pólen de uma flor para outra flor igual. Isso faz com que a flor comece a se transformar em fruto e semente. A polinização não é realizada somente por animais. O vento também pode transportar o pólen de uma flor para outra, dependendo das espécies. A água também pode auxiliar na polinização. Estudamos que os frutos vêm das flores e que eles protegem e nutrem as sementes. Já as sementes originam novas plantas. Existem plantas que têm a parte feminina e a parte masculina na mesma flor. Outras têm essas estruturas em flores separadas. A parte masculina contém o pólen e a feminina contém a estrutura que recebe o pólen. Depois que o pólen chega à estrutura feminina, a flor se desenvolve e se transforma em fruto. Aqui ele vai demonstrar na imagem a parte masculina, né, com pólen, vimos os pontinhos aqui, e a parte feminina é onde ela vai receber esse pólen, né, onde chega aqui, para poder se reproduzir. Ok? Representação das partes feminina e masculina da flor. Então, no livro está ok nosso conteúdo, e agora eu vou mostrar para vocês a atividade complementar
que se encontra na ficha da página 81 e 82, tá? É muito importante que vocês façam essas fichas para compreender ainda melhor o assunto trabalhado. Então, observe a imagem e depois responda as questões. Letra A. Você conhece essa planta? Pesquise qual o nome dela. B. Ela é uma árvore ou uma planta pequena? C. As folhas dessa planta podem fazer fotossíntese? Por quê? Letra D. Qual é o nome do pigmento verde das folhas? Como se chama esse nome? Trabalhamos tudo no livro. Na página 82, vocês vão observar uma outra imagem e vai responder as questões abaixo. A. Qual é o nome do processo que a planta está fazendo? Nós trabalhamos também. B. Explique com suas palavras o processo da questão anterior. Como é que acontece esse processo? A planta representada na imagem está produzindo o próprio alimento. Esse alimento é o pólen, a glicose ou a clorofila, tá? Por isso que é importante vocês fazerem a tarefinha para testar os seus conhecimentos, se vocês conseguiram aí adquirir, né, o devido conhecimento em relação ao conteúdo estudado, tá bom, pessoal? Sentir a necessidade, volta no que nós já estudamos para poder ajudar aí na resolução do exercício. Então, meus amores, um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula.